Olá, sou Rosângela Bion de Assis e a palavra-chave de hoje é contra-reforma. A contra-reforma da Previdência Social já começou. Através de medida provisória, o governo já dificultou bastante o acesso aos direitos dos trabalhadores da iniciativa privada e do setor público. Ele ainda vai dificultar a vida de gestantes, pessoas que necessitam do auxílio-doença e desempregados. Eu acredito que o maior prejuízo para a classe trabalhadora seja a questão do aumento das carências mínimas para a concessão dos benefícios previdenciários, em especial o salário maternidade, que foi estabelecido o número mínimo de 10 contribuições para que a segurada, mãe, adotante ou não, faça jus a esse benefício, né? A nova lei estabeleceu a contribuição mínima de 10 contribuições e no que diz respeito ao benefício por incapacidade, em especial o auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, que majorou-se de 4 meses, que era a carência mínima, para o restabelecimento da qualidade de segurado e, consequentemente, para que o segurado tenha direito a esse benefício. E esse prazo ele triplicou, uma vez que foi estabelecido na nova regra a carência mínima de 12 contribuições. No que diz respeito ao trabalhador, ao segurado rural, né, eu acredito que vai causar um impacto muito grande e vai acabar restringindo o acesso do trabalhador rural ao benefício que lhe é devido. O prejuízo ele é grande não somente para o trabalhador rural, mas também para aqueles pescadores que se caracterizam junto à Previdência Social como segurados especiais, uma vez que não serão mais reconhecidos pelo INSS as declarações dos sindicatos rurais e as declarações das colônias de pescadores, né? Haverá uma necessidade de cadastro cotidiano, anual, desses segurados especiais para fins de reconhecimento do tempo de contribuição na condição de segurado especial para um benefício de aposentadoria no futuro. A Previdência Social, entre os anos 50 e 60, ela formou um grandioso caixa de mais ou menos de 70 a 90 bilhões de dólares. Há mais ou menos 30 anos atrás foi feito esse cálculo. Esse dinheiro não foi aplicado diretamente para o trabalhador, quando ele, na hora, mais precisou. O Brasil precisou desenvolver, por exemplo, Brasília, Transamazônica, usinas hidrelétricas. Esses recursos foram desviados para esse tipo de investimento, juntamente com o dinheiro internacional. Feito isto, e desenvolvido essas áreas, esse dinheiro não retornou aos cofres da Previdência Social. Esse dinheiro carimbado do trabalhador, ele não retornou. Mesmo assim, a Previdência, por anos, continuou a ser superavitária. E a partir do governo de Fernando Henrique Cardoso, ele tirou uma parte que era destinada a recursos exclusivamente do Tesouro Nacional, que era a parte de assistência social, ele incorporou isso dentro do sistema previdenciário, de modo que ocorreu um desequilíbrio de custeio. Não houve a contrapartida de custeio para essa demanda, para esses gastos de assistência social. Os grandes empresários desse país, eles sonegam, eles também não só sonegam, como também não pagam o que é devido. Na maioria das vezes, multinacionais, grandes grupos nacionais, empresas de mineração, empresas de comunicação, né?
elas devem fortunas para o trabalhador brasileiro, né, para a sociedade brasileira. E esses recursos, eles impactam diretamente nas contas de pagamentos de pensões, benefícios e aposentadorias. Eles ficam em dívida ativa, sendo protelados durante anos dentro das procuradorias federais e também estaduais, conforme o regime de cada localidade. Não bastou a aprovação da reforma trabalhista, da terceirização sem limites. Não bastou a aprovação da flexibilização do trabalho escravo. O governo também extinguiu o Ministério do Trabalho e agora quer o fim da Justiça Trabalhista. A Justiça do Trabalho, ela está defendendo direitos mínimos. Tanto é que a imensa maioria das ações que correm na Justiça do Trabalho são as questões de rescisão, ou seja, o trabalhador, ao final, quando sai da empresa, tem que pedir na Justiça para receber as verbas já previstas e a hora extra, né? Então, nós estamos longe de ter uma Justiça do Trabalho tratando de questões de privilégio, de aumento de salários, de inúmeros benefícios e coisas do gênero, né? Ela trata de direitos mínimos. Quem trabalha com isso vê o que está fazendo e vê quais as perdas que acontecerão, né? Então, quem trabalha no Ministério Público do Trabalho e na Justiça do Trabalho acompanha essa realidade, né? De que essas ações muitas vezes tratam de questões muito pequenas, de muita exploração, de falta de pagamento. A gente chegou num ponto muito dramático, né? Algumas semanas atrás a gente teve novamente notícias sobre prisão relativa a trabalho escravo, né? Nós tivemos recentemente a flexibilização das normas em relação a impedir o trabalho escravo. Então, tudo isso deixa a gente com a sensação do dever, né, de fazer parte diretamente, junto com os demais trabalhadores da iniciativa privada, né, de fazer uma luta forte para garantir, né, a manutenção da justiça. A gente conseguiu fazer, né, em pleno dia 21 de janeiro, uma mobilização nacional, né, para demonstrar para o governo que a questão da extinção da Justiça do Trabalho não vai ser uma conversa fácil com a gente. Teve atos no Brasil inteiro. Aqui em Florianópolis teve o ato, em Blumenau, Itajaí, Xanxerê, com a participação aqui em Florianópolis de várias outras entidades sindicais, como o Sintraturb, a CTB, a FETIESC, o Sinasempo, que é o Sindicato dos Trabalhadores do Ministério Público. E a gente considerou uma grande vitória, ainda com participação de entidades de advogados e juízes, e inspirou a necessidade de continuar, né, chamando todas as entidades e fazer uma luta bem forte, né, em defesa da Justiça do Trabalho. O programa Vida em Resistência em TV Web, produção da Cooperativa Comunicacional Sul, com apoio do Conselho Indigenista Missionário Regional Sul, traz quinzenalmente a história de comunidades indígenas que seguem na luta pela retomada de seu território tradicional e pela manutenção de sua cultura. Vida em Resistência, nas terças-feiras, às 14 horas, no portal Desacato. A medida provisória 870 extinguiu o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, entre outras medidas. Esse conselho acompanha e debate questões como a liberação dos agrotóxicos que são utilizados na agricultura. A medida provisória também criou outras questões que dificultam a demarcação das terras indígenas. Acompanhe na reportagem a luta pela manutenção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar. A extinção do CONSEA, com a medida provisória 870, ela afeta a sociedade civil, porque a partir do Conselho onde acontece o debate e surgem propostas, tanto políticas públicas como um todo, e também a questão de programas governamentais. O CONSEA, ele tem esse papel de fazer o diálogo com a sociedade, ver a realidade e a partir dessa realidade constrói essas políticas, né? E isso garantindo não só a questão
do valor do alimento na questão nutricional, mas em quantidade suficiente que garanta o alimento, né? E aí ele tem que ser orgânico, agroecológico, precisa ser saudável, né? O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional vem cumprindo uma função super importante no controle social das políticas e das ações voltadas para a alimentação, seja na produção, distribuição e consumo. Mas entendendo que a alimentação ela é a partir de um contexto em que, por exemplo, hoje as populações que mais sofrem com insegurança alimentar e com problemas relacionados a esse tema são as populações quilombolas, indígenas, ribeirinhas, as periferias, os vazios agroalimentares ou os vazios alimentares urbanos. Então, esses povos é que mais sofrerão as consequências com o fim do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. E mais do que isso, a mesma medida provisória que extingue o CONSEA, ele também acaba retirando funções importantes da FUNAI na questão dos territórios, de demarcação de terras, na questão de apoio aos indígenas e quilombolas. Então a gente percebe que a medida provisória ela vem para atacar uma série de populações que são mais fragilizadas e pior do que isso. E as pessoas não sabem as consequências disso. Por exemplo, ao mesmo tempo que o governo com a medida provisória extingue o CONSEA, algumas semanas depois ele vai lá e libera alguns agrotóxicos que têm níveis altíssimos de contaminação nossa e do ambiente. Agrotóxicos que estavam numa fila de espera por mais de 15 anos para serem liberados e foram liberados num canetaço. Então as coisas estão articuladas. Não é à toa que é importante que a gente mantenha o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional pela série de políticas fundamentais que esse país tem hoje e que consegue controlar de forma participativa algumas dessas políticas ainda, né? A edição de hoje fica por aqui. Na quinta-feira tem mais com o JTT do Oeste, apresentado por Cláudia Weiman, e no sábado, o JTT Cultura, apresentado por Maiara Santos. É desacato 12 anos. É utopia em resistência.